Hoje os noticiários simplesmente pegaram fogo. Todo mundo queria falar um pouquinho dos depoimentos da alta cúpula do Exército, que era integrantes durante a gestão Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele tirou o sigilo dos depoimentos tanto do Bolsonaro, que não falou nada, ficou em silêncio, mas também dos generais, dos comandantes do Exército, inclusive Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí, com o teor do que foi dito ali, a imprensa hoje está alvoroçada. Teve muita coisa que foi informada sobre as falas dos generais contra Bolsonaro. E aí a gente vai abordar cada uma delas aqui com vocês. A primeira que nós vamos abordar é uma da Folha de São Paulo, que pegou o depoimento do Mauro Cid, que o Mauro Cid também tinha dado depoimento, até então ele estava em sigilo, mas agora ele foi apresentado. Mauro Cid confirma à Polícia Federal que Moraes foi monitorado por aliados de Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid confirmou à Polícia Federal que aliados de Jair Bolsonaro monitoraram o ministro Alexandre de Moraes, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral, para caso de o ex-chefe do Executivo colocar em prática o plano de impedir a posse do presidente Lula. A declaração foi feita pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em depoimento de mais de 9 horas na segunda-feira à Polícia Federal. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha. Aconteceu um conflito aqui em relação ao depoimento do Mauro Cid. Inicialmente, a revista Veja falou que ele tinha voltado atrás e que não confirmava em hipótese alguma que o Bolsonaro tentou um golpe. Acontece que agora, no último depoimento que ele deu, ele falou isso aí, que foi exposto pela imprensa. Que o Bolsonaro e aliados do Bolsonaro monitoravam o Alexandre de Moraes. Caso o Bolsonaro viesse a perder a eleição, seria tomada alguma medida. Mas realmente, o depoimento do Mauro Cid não traz qualquer confirmação ou atuação no sentido de que a imprensa tinha veiculado antes, de que o Mauro Cid tinha delatado um suposto golpe. Não, isso não aconteceu, pelo menos até agora, é o que a Folha de São Paulo trouxe. Mas um trecho a gente precisa prestar atenção. Se Moraes era monitorado pelos aliados de Bolsonaro, então Moraes é uma das vítimas das ações dos aliados de Bolsonaro. A minha pergunta é: por que Alexandre de Moraes não foi retirado dos inquéritos? Esse é um ponto que nós precisamos perguntar. Ou seja, ele pode ter sido uma vítima e, além de vítima do suposto golpe, também o julgador. A gente sabe que a resposta é negativa, ele não poderia. Outro assunto, também da Folha de São Paulo. Prisão de Moraes seria necessária para normalidade, diz general em depoimento. Então havia, sim, a intenção da prisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes. General da Reserva, Laércio Virgílio, e dessa vez é outro general que fala. Segundo eles, a minuta de golpe investigada pela Polícia Federal previa a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Virgílio faria parte do grupo de oficiais que usavam a patente militar para tentar instigar os outros núcleos a apoiarem ações que mantivessem o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Ou seja, aqui há mais uma parte integrante dos depoimentos dizendo que havia o pedido de prisão de Alexandre de Moraes. A minha pergunta para você é: se havia uma tentativa de prisão dele, ele é vítima do suposto golpe? Sim. Se ele é vítima, ele pode ser competente para julgar? Não, não pode. Tá? Então não pode. Tem mais pontos aqui que foram revelados hoje. Matéria da Folha de São Paulo também. A Folha de São Paulo teve acesso ilimitado a todos os inquéritos, tá, pessoal? O golpe seria consumado se o Exército quisesse o plano de Bolsonaro, diz ex-chefe da FAB. No depoimento no qual relata as investidas de Jair Bolsonaro para atrair o apoio das Forças Armadas,
a um plano de golpe de Estado em 2022, o ex-comandante Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, disse que se o então comandante do Exército, general Freire Gomes, tivesse concordado um golpe, teria sido consumado para impedir a posse de Lula. Você está vendo que a gente está chegando a uma série de informações até agora, né? A tentativa de prisão do Alexandre de Moraes, o Batista falando que se o Freire Gomes quisesse, teria acontecido a tentativa de golpe. E mais um ponto, matéria do Globo, Freire Gomes ameaçou Bolsonaro de prisão se avançasse com o plano golpista, diz ex-comandante da Aeronáutica. Bela Megali. Em seu depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, relatou que o ex-chefe do Exército, o general Freire Gomes, chegou a ameaçar Jair Bolsonaro de prisão, caso o então presidente prosseguisse com o plano de golpe de Estado. Batista Júnior ainda afirma que ele e Freire Gomes tentaram demover Bolsonaro de usar qualquer instituto jurídico para se manter no poder e evitar a posse de Lula. As declarações convergem com o depoimento prestado pelos ex-comandantes do Exército, o general Freire Gomes. Então vamos entender o fluxo até agora. Alexandre de Moraes seria preso, foi monitorado. Se o Exército quisesse, o golpe seria tentado. Vamos lembrar um ponto aqui, tá? E o chefe do Exército, o comandante do Bolsonaro, da época do Bolsonaro, disse que se Bolsonaro falasse em golpe, Bolsonaro seria preso. E a figura do golpe de Estado admite a tentativa? Cara, tem um ponto interessante no direito. É um crime que só admite a tentativa, não admite a consumação. Olha que incrível. Então, pode o Bolsonaro ser inquirido pela tentativa de golpe? Sim, sim. Por quê? Porque aqui eu estou falando juridicamente, tá, pessoal? Não estou falando que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer. Estou falando juridicamente para você entender no direito. Sim, somente tentativa. Por que tentativa? Porque o núcleo do crime fala tentar dar um golpe de Estado. Por que tentar? Porque se o golpe for dado, já não vale mais o sistema vigente da lei anterior. E quem que vai punir o cara que está no poder? Entenderam? Então vamos lá. Vamos dizer que o Bolsonaro perdeu e o Lula ganhou. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, não conseguiu. Ele vai ser punido por quem? Por quem está no poder, pelo Lula, ministro Alexandre de Moraes, entre outros. Bolsonaro tentou o golpe de Estado e conseguiu. Tem crime? Não. Por quê? Porque ele é o novo poder. Então não há que se falar que ele vai punir ele mesmo. Entenderam? Então é só para vocês entenderem isso aqui. Então, admite a tentativa? Sim, só a tentativa. O segundo ponto, que eu acho interessante demais. O comandante do Exército falou que não toparia e que, inclusive, se o Bolsonaro falasse isso, ele ia mandar prender o Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica falou que não participaria de jeito nenhum. O comandante da Marinha pôs as tropas à disposição do Bolsonaro, mas só à disposição. Algo foi feito? Não. Então, para que o crime possa ser punível, eu tenho que ter a execução do crime, ou pelo menos os atos executórios do crime. Então, eu só falar, não é uma tentativa. A tentativa, ela existe a partir do momento que tentou-se. Não, nós tentamos dar o golpe, nós usamos armas e o golpe se tenta se você não está usando as regras da Constituição. Porque se você está tentando usar as regras da Constituição, eu vou fazer uma minuta de estado de sítio. Está na Constituição. Então não é uma tentativa de golpe. É um instrumento jurídico existente. Agora, eu vou pôr o Exército, mesmo sabendo que o eleito é o Lula, eu vou pôr o Exército sem minuta, sem nada, vou com arma e derrubo o cara. Não consegui derrubar.
porque o exército recuou no meio do caminho ou porque o exército do Lula era maior e não conseguiu o golpe. Aí é a tentativa. Essa é uma corrente que é aplicada por um monte de juristas. Então, por essa corrente, essa história de golpe de Estado não convence, né? E aí chegou a dar a voz de prisão para o Bolsonaro. Olha aqui outro ponto aqui, matéria do Jornal da Record, tá? Do R7. Bolsonaro apresentou diferentes opções para suposto golpe, diz ex-comandante do Exército. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, afirmou à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao menos 4 hipóteses para colocar em prática um suposto plano golpista após as eleições de 2022, como a decretação de estado de defesa, de estado de sítio, de intervenção federal e de operação da garantia da lei e da ordem. Estão todas previstas na Constituição. Todas. Estado de sítio, estado de defesa, a intervenção federal e a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, o artigo 142. E ele apresentou 4 hipóteses, tá? 4 hipóteses. Nenhuma delas sequer foi implementada. Os atos executórios não iniciaram. E há de se dizer que todas essas deveriam passar também pelo Congresso Nacional. Então, eu vejo que aplicar aqui o golpe é meio forçação de barra. E eu estou fazendo uma análise jurídica, tá? Não venha com chorumelas. Mas você está defendendo. Não, eu estou fazendo uma análise jurídica, tá bom? Como advogado. Fechou? Vamos lá. Outro ponto. Matéria do jornal Metrópolis. Igor Gadelha. Então, eu sempre cito a fonte para vocês. Valdemar diz que Bolsonaro o pressionou para questionar a eleição no TSE. Isso aqui foi encarado como uma traição pesada. Vamos lá, só para ter início de conversa, o acordado entre a defesa é que ficariam em silêncio, tanto o Valdemar quanto o Bolsonaro, quanto os demais. Acontece que o Valdemar da Costa Neto não ficou em silêncio e isso ficou configurado uma espécie de traição contra o Bolsonaro. E não só não ficou em silêncio, como jogou a culpa da ação questionando o pleito eleitoral nas costas do Bolsonaro. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro e deputados do partido o pressionaram a ajuizar a ação no TSE questionando o resultado no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Na ação, o PL pedia anulação dos votos computados em alguns modelos de urnas mais antigos. A ação era baseada em um relatório do Instituto Voto Legal, entidade controlada pelo PL, para fazer um suposto estudo sobre o sistema de votação brasileiro. Em depoimento à PF, no dia 22 de fevereiro, Valdemar afirmou que foi pressionado por Bolsonaro e por parlamentares após o vazamento do relatório do Instituto Voto Legal, pelo qual o partido teria pago cerca de 1,5 milhão, segundo o cacique. Abre aspas. Indagado se o então presidente Jair Bolsonaro insistiu com o declarante Valdemar para ajuizar a ação no TSE, questionando o resultado das urnas eletrônicas, respondeu que, quando houve vazamento do relatório do IVL, Instituto Voto Legal, os deputados do Partido Liberal e o então presidente Bolsonaro pressionaram para ajuizar tal ação no TSE, disse Valdemar em depoimento. Ou seja, Bolsonaro aqui recebeu toda a culpa e o Valdemar jogou tudo nas costas do Bolsonaro. Uma também que foi mencionada foi a Carla Zambelli, matéria do Igor Gadelha. Ex-comandante da FAB, diz a Polícia Federal que Zambelli o abordou pedindo golpe. Cara, eu li isso aqui também, mas eu também achei meio estranho isso aqui, ó. O ex-comandante da Força Aérea Brasileira, durante o governo Bolsonaro, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, relatou à Polícia Federal em depoimento no dia 17 de fevereiro que a deputada federal Carla Zambelli o abordou pedindo um golpe. Tá, isso aqui é o que foi dito aqui, mas olha só. A PF, Batista Júnior, contou que Zambelli o abordou após a formatura de aspirantes a oficial da FAB, ocorrida no dia 8 de janeiro de 2022 na cidade de Pirassununga. Segundo ele, a parlamentar pediu para o tenente brigadeiro do ar não deixar o presidente Bolsonaro na mão. Então, uma única fala da Zambelli
com o Coronel Batista, do ar, foi: não deixa o Bolsonaro na mão. E aí, o militar disse que repreendeu a deputada na hora e não admitiu tratar com ela qualquer ilegalidade contra o resultado das eleições. Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade, teria dito Batista, segundo o seu depoimento. Abre aspas. Que as pressões para anuir a uma possível ruptura institucional não se limitou às redes sociais, que no dia 8/12/2022, após a formatura dos aspirantes a oficial da FAB, na cidade de Pirassununga, São Paulo, o depoente interpelado pela deputada Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. Que, em seguida, o depoente disse: deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Diz trecho da oitiva de Batista Júnior, a qual a coluna teve acesso. Então aqui, para falar que a Carla Zambelli anuiu a tentativa de golpe, que ela também era uma golpista, ela falou: não deixa o Bolsonaro na mão. Ele era comandante do Bolsonaro, comandante das Forças Armadas, das Forças Aéreas do Bolsonaro. Não deixa ele na mão. Então, assim, o que a gente começa a perceber? Uma interpretação extensiva sobre esse discurso aí, sobre essa tal tentativa do golpe, né? Então, o que você acha? Você acha que foi suficiente para jogar nas costas da Zambelli que ela estava tentando um golpe e falar: ó, não deixa o Bolsonaro na mão? O que você acha sobre isso? Põe no comentário. Vamos lá. Mudando não, né? Mantendo ainda o assunto aqui, mudando para Record agora. O ex-assessor de Bolsonaro, que é o Felipe Martins, nega a saída do Brasil em depoimento à Polícia Federal. Durante o seu depoimento à Polícia Federal, Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da presidência, negou ter saído do Brasil em dezembro de 2022. Ele afirmou que a sua última viagem internacional aconteceu em setembro do mesmo ano, quando acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro em compromissos no exterior. Martins contestou as alegações de que teria viajado para Orlando a bordo de avião presidencial, burlando o sistema migratório. O Felipe Martins está preso há mais de um mês. Fizeram uma acusação contra ele, isso numa matéria de jornal, de que ele teria fugido para os Estados Unidos a bordo do avião presidencial. O Alexandre de Moraes pediu a prisão dele, por tentar fugir. Ele estava no Brasil, lá no Paraná. E aí ele se apresentou, ele estava no Brasil e se apresentou no Brasil. Depois a defesa juntou, articulando que não, ele nunca foi para os Estados Unidos, ele estava aqui e que nessa data que eles falavam que estava indo para os Estados Unidos, ele estava pegando um voo de Brasília para Curitiba. A PGR, entendendo isso, pediu a liberação do Felipe Martins. O Alexandre de Moraes, em vez de pedir a liberação, pediu as filmagens dos aeroportos para saber se ele realmente estava no voo de Curitiba ou não, para confrontar aí a tese dele. O que está de errado nessa história? Está errado nessa história é que para pedir a prisão de alguém, primeiro o Ministério Público tem que ter a prova robusta. O Ministério Público teria que ter feito o que o Alexandre de Moraes fez agora. Tem uma denúncia de um jornal aqui que o Felipe Martins viajou. Beleza, vamos pedir a cena do aeroporto. Pegou, lá ele. Tá lá? Vamos pedir a prisão dele. Aí sim. Mas o que fizeram? Inverteram o caminho e ele acabou sendo preso sem as provas robustas que deveriam ter sido apresentadas, né? Pois é. O que você achou de tudo isso, né? Você vai colocar no comentário aqui no final. Se você ficou até o final, vai colocar: fiquei até o final. E aí a minha pergunta para você: você acredita que realmente isso tudo, sem o exército estar agindo, sem nada, inclusive o 8 de janeiro, isso tudo foi um golpe? Você concorda com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Lembrando a vocês que esse vídeo aqui foi uma análise jurídica do fato, tá? Então, eu expus aqui os pontos de vista, explicando sobre a tentativa de golpe, como que funciona o crime. Foi isso aqui que eu quis explicar para vocês. E aqui o que aconteceu das matérias que foram veiculadas hoje também. Fechou? Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial, 9 horas. Eu tô aqui de volta para encher o saco de vocês, tá bom? Abraço e até lá.